Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, especificamente no domingo, né? Não teremos campeonato brasileiro da Série A, né? Todos sabem, o campeonato foi parado, né? Por 2 semanas, né? Deve voltar na semana que vem, que aí já é junho, né? Já no mês de junho. Mas na minha opinião, e aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque eu já dei a minha opinião, maneira correta, pararam o campeonato. Na verdade, pararam até tardiamente, que na minha opinião não era para ter tido nem a 6ª rodada. Mas pararam, na minha opinião, ainda há tempo para tentar consertar a cagada que seria se o campeonato continua e os times do Sul ficarem muito para trás e atrapalhar todo o calendário de todo mundo. Aqueles torcedores que não pensam, que só usa a cabeça para botar boné, acharam que o timinho ia ser prejudicado. Seu timinho não ia ser prejudicado nunca. Por quê? Porque o seu time está em ritmo de jogo. O que ele ia ganhar é duas semanas para poder treinar. Alguns não iam jogar, porque não estão em campeonato nenhum, apenas no Campeonato Brasileiro, mas outros iam ter Libertadores, Sul-Americana, outros como tiveram a Copa do Brasil. Ou seja, nessas 2 semanas não ia ficar completamente parado. Então, não ia ter aquele trauma que um monte de torcedor egoísta achou que ia ter. Essa é a minha opinião, ainda bem que parou. Bom, mas cada um com a sua opinião. Mas, na minha opinião, o torcedor que acha que não deveria parar é egoísta. Tomara que nunca aconteça com você o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e com os times de lá. Tomara. Rezo para que não aconteça, porque aí você não vai poder pedir ajuda a ninguém. Bom, então, no domingo, já que não tem brasileiro da Série A, tem Série B, Série C, tem tudo mais, teremos a Copa do Nordeste. Eu, sinceramente, tá? Eu não sei se a semifinal da Copa do Nordeste já estava marcada ou não. Sinceramente, eu não sei. Estou sendo bem sincero. Não sei se essa data já estava marcada ou se marcaram esta data no domingo porque não ia ter Campeonato Brasileiro da Série A. E mais, tem times da Série A na semifinal do campeonato da Copa do Nordeste. Então esses times que iam perder mais um jogo na Copa, por causa da Copa do Nordeste, não vão perder, que é o caso do Bahia e do Fortaleza. Não vão perder um jogo no Campeonato Brasileiro, porque o campeonato está parado. Você imagina, ter que pegar a Copa do Nordeste, botar numa data que teria Campeonato Brasileiro, esses times iam ficar um jogo a menos. Com uma porrada de jogo do Grêmio, Internacional e Juventude já atrasado, tu imagina a zona que seria. Então, não sei se essa semifinal foi marcada por causa disso, por causa dessa paralisação, ou já estava marcado. Mas independente de qualquer coisa, na minha opinião, está correto. Se foi marcado por causa da paralisação, fizeram certo, porque estão adiantando uma data. Estão assegurando uma partida sem prejuízo do Campeonato Brasileiro. Beleza? E teremos 2 jogos, né? Esses 2 jogos, no mesmo horário, domingo, dia 26, né, de maio, às 18 horas. Teremos Bahia e CRB, mando de campo do Bahia, e teremos Sport Recife e Fortaleza, mando de campo do Sport Recife. Lembrando que, de um lado, temos Bahia e CRB, que se classificaram para as 8ª de final da Copa do Brasil. E do outro lado, temos Sport e Fortaleza, que foram eliminados na Copa do Brasil na 3ª fase. Então, teremos pelo menos um time que está nas 8ª de final da Copa do Brasil na final da Copa do Nordeste. Beleza? Agora vamos então falar sobre Sport e Fortaleza, né? Já tem um vídeo que eu fiz de CRB, de Bahia e CRB. Agora vamos para Sport e Fortaleza. Bom, Sport e Fortaleza, como eu falei, foram eliminados, né, na Copa do Brasil. O Sport fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, um grande jogo.
era para o Sport pelo menos ter levado para os pênaltis. O Sport merecia ter feito o placar de 2-0 para levar para os pênaltis. Jogou muito, foi muito superior o Atlético Mineiro, o tanto que a torcida bateu palmas para o Sport ao final do jogo. Então o Sport, apesar de ter sido eliminado, o Sport venceu o Atlético Mineiro e venceu bem. Tá? Já o Fortaleza empatou com o Vasco e perdeu nos pênaltis. Tinha empatado em casa, empatou em São Januário em 3-3 e foi para os pênaltis e nos pênaltis perdeu. Na minha opinião, o Fortaleza era superior ao Vasco. Taticamente, o Fortaleza era melhor do que o Vasco. E o Vasco, na minha opinião, o Vasco conseguiu o empate e levar para os pênaltis muito na raça, muito na vontade. Porque o time do Vasco é um time bagunçado. Estava sem treinador. Então o Fortaleza, para mim, vacilou. Para mim, eu falei no vídeo, o Fortaleza não conseguiu ler corretamente o que estava acontecendo no jogo. Porque se os jogadores tivessem lido e o Vojvoda tivesse lido o que realmente estava acontecendo no jogo, o Fortaleza tinha vencido o Vasco no tempo normal. Tá? E acabou tomando 3 gols. Né? Ali, falha também uma do goleiro e falha da defesa. Então são 2 times que vieram de eliminação. Porém, na minha opinião, apesar da eliminação, eu vejo o Sport ter saído dessa Copa do Brasil com mais moral por ter vencido e ter jogado bem. Lógico, é um confronto de um time de Série B contra um time de Série A. O Fortaleza tem um time mais forte? Sim, o Fortaleza tem um time mais forte. Tem um time mais qualificado. O Fortaleza tem um elenco mais qualificado. Isso aí não tem como fugir disso aí, tá? Porém, pelos momentos dos 2 times, tá? Pelo que está vivendo os 2 times, o Sport começou muito bem na Série B, deu uma caída, teve 2 derrotas, se não estiver enganado na sequência, teve até a última, acho que contra o Avaí, que teve jogador expulso, né? Acho que o Zé Roberto, acho que foi expulso, se não estiver enganado. Aí atrapalhou bem, mas começou bem e deu uma caída. O Fortaleza começou mal o ano, deu uma melhorada, mas ainda continua dando uma oscilada. Tá bem a Sul-Americana, né? A Sul-Americana tá indo legal, mas não vive um momento esplendoroso, Fortaleza. Mas está longe de ser um momento ruim. Então são 2 times que eu vejo que estão em momentos parecidos. Tá? Confronto nordestino, confronto de rivais, né? São rivais dentro do Nordeste. Quem é mais? Eu posso isso, eu posso aquilo, eu já ganhei aquilo, aquilo outro. Lógico que o Sport tem uma história no Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, sendo ainda maior do que a do Fortaleza, com títulos. Cara, mas é um jogo, na minha opinião, que não tem um favorito. No jogo Bahia e CRB, para mim tem um favorito, é o Bahia. Mas vai ser um jogo complicado para o Bahia. Mas Sport e Fortaleza não tem um favorito. Eu vejo um favoritismo do Fortaleza porque tem um time mais forte. Mas vejo um favoritismo também do Sport porque tem um time bem equilibrado e joga em casa. E a torcida vai apoiar e fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Então, cara, para mim não tem favorito nesse jogo. E aí a gente vai para um outro ponto. Os 2 vão para tentar ganhar no tempo normal ou tem algum time que vai tentar levar para os pênaltis? Bom, na minha opinião, nenhum dos 2 quer ir para os pênaltis. Diferente da minha análise de Bahia e CRB, que na minha opinião o CRB vai querer levar para os pênaltis, Sport e Fortaleza, para mim, nenhum dos 2 vai querer levar para os pênaltis. Para mim, vai querer decidir no tempo normal. E tem chances de se decidir
no tempo normal. Os dois ataques são ataques que têm condições de gols. Eu vou pegar... Rapaz, a minha internet, cara, que coisa horrorosa. Rapaz, tá a minha internet. Cara, não tem nada pior do que essa minha internet. É muito ruim, cara. Não consigo ver nada aqui nessa internet. Mas, continuando aqui, cara, o Fortaleza é um time que está mais tempo treinando, mas eu vejo como ponto forte do Fortaleza é o conjunto, obviamente, mas em lado prático, tá? Em lado prático, eu vejo o ponto forte do Fortaleza as jogadas pelas laterais, as jogadas pelas pontas, né? O jogo mais aberto. É um time que toca bem a bola, que trabalha bem a bola. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só para me dar uma olhada, se permitir aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. O Sport fez 11 gols e tomou 6 no Campeonato Brasileiro da Série B. Pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, da Série A. Deixa eu ver, Brasileirão, aqui. O Fortaleza fez 5 gols e tomou 4, ou seja, no Campeonato Brasileiro, o ataque do Sport está melhor do que o do Fortaleza. Fortaleza fez 5 e tomou 4. O Sport, como eu disse aqui, só para me repetir, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, o Sport fez 11 e tomou 6. Tomou até mais gols, mas em compensação fez mais gols. Cara, então, para mim o ponto forte do Fortaleza são as jogadas pelas laterais. Tanto com o Lopes por um lado, quanto com o Marinho, se for o Marinho pelo outro. Tem um meio de campo que chega bem ali à frente, né? Os volantes acabam subindo, o Tinga acaba subindo. Então é um time que acaba chegando com muita gente ali à frente, né? Consegue gerar bem a bola, mas joga com muita velocidade em transição pelas pontas. O Sport tem um lateral que sobe muito, né? Que é o garoto, né? O Lima, agora me fugiu o primeiro nome dele, sobe muito. Tem ali um meio-campo que marca bastante, que pega bastante, né? Tem um meio-campo que marca bem. Não tem tanta criatividade assim, mas acaba explorando também as velocidades pelo lado e bola aérea. Então, são dois times, na minha opinião, que têm características muito parecidas de jogo pelas laterais. Acho que os dois treinadores vão se preocupar com as pontas, de travar as pontas. Então, a minha visão é de que tanto o treinador do Fortaleza quanto do Sport vão travar os pontos fortes. Quais são os pontos fortes dos dois? Pelas pontas. E aonde vai ter um espaço para jogar? Aqui, ó, aonde se pensa. Então o time que vai levar vantagem é o time que tiver mais cabeças pensantes aqui. Então o que se pode acontecer? Pode acontecer que os times joguem espelhados. Porém, na minha opinião, o time que pegar esse meio campo aqui e povoar o meio campo, o time que ganhar o meio campo, ganha o jogo. Que o jogo vai ser decidido aqui. Para mim, o jogo não vai ser decidido pelas pontas. O jogo vai ser decidido pelo meio. Justamente porque os treinadores sabem que pelas pontas são fortes. Então, vai se decidir aqui. Então, os jogadores de meio campo, eles
é que podem decidir e ser as estrelas desse confronto. Cara, um jogo muito complicado, muito equilibrado, com características, na minha opinião, bem parecidas, mas eu vejo uma pequena vantagem em relação ao meio-campo do Fortaleza. O meio-campo do Fortaleza, para mim, é melhor do que o do Sport. Mas o meio-campo do Sport é bem combativo. É um meio-campo bem forte. Então vai ter a força contra um lado um pouco mais de qualidade. E jogando em casa. Cara, não vejo favorito, para mim 50% para cada lado. E vou repetir. Tenho certeza que os dois treinadores vão travar as pontas, mas vai haver espaço no meio. Quem povoar o meio, quem levar melhor no meio campo, ganha a partida. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!